بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم التسليم وبعد. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعالمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. متفق عليه. Prezados irmãos, nós iniciamos na aula passada, ontem, o tema relacionado ao zakat. Trouxemos assuntos ou aspectos introdutórios relacionados ao zakat e tivemos como ponto de partida o versículo do Corão, onde Allah subhanahu wa ta'ala mencionou quem são os receptores do zakat. Portanto, Allah subhanahu wa ta'ala menciona que إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. 8 receptores do zakat. São 8 categorias que Allah subhanahu wa ta'ala menciona, e Allah subhanahu wa ta'ala diz: Faridatan min Allah, esta é uma obrigação vinda de Allah subhanahu wa ta'ala. Portanto, são apenas, Allah restringiu apenas a essas categorias. Não se dá o zakat fora desta categoria. O zakat não será válido. Por isso Allah restringiu. Innama as-sadaqatu lil fuqara. O zakat é apenas para essas categorias. 8 categorias. Quais são? Lil fuqara, que é pobre. Pobres. Pobres são aqueles que têm até como sustentar-se. Tem alguns meios, mas não o suficiente para suprir as suas necessidades. Pois, que é o masakin. Masakin, que é pior que o pobre. E tem muito menos que aquele que é pobre. Isso chama-se necessitado. Portanto, essa é a segunda categoria. Portanto, o necessitado muitas das vezes pode depender de caridade para sobreviver. Amilina alaiha, os coletores do zakat. Aqueles que são encarregues de coletar o zakat. Portanto, é o trabalho que eles vão fazer. Até podem ser ricos, mas o serviço que eles podem fazer para coletar o zakat, às vezes a cara dele, há uma confiança nas pessoas, a pessoa dele, as pessoas, o ser dele, as pessoas confiam, então ele vai lá coletar. Portanto, pode ser pago, queremos, mas se ele quiser me pro bono, de borla, poderá, mas estará dentro do seu direito ser pago com o valor do zakat, por ele estar a coletar o zakat. Mu'allafat qulubuhum, que são aqueles que têm corações na dúvida, seja para inclinação para o Islã ou um novo muçulmano, para ter ele mais próximo no Islã. É verdade que Umar radiallahu anhu disse que esta categoria já não existia na altura. Portanto, alguns comentadores dizem que ele aboliu esta categoria. Mas, existindo, o Corão está claro, portanto, eles são receptores do zakat. Riqab, para a libertação de cativos. Portanto, cativos ou escravos, pessoas que foram presas injustamente, não tem meios como se libertar. Zakat também serve para libertar estas pessoas, ou mesmo comprar a liberdade de alguém, falando dos escravos. Portanto, enquadra-se aqui esta categoria.
Gharimin, pessoas endividadas, pessoas que contraíram dívidas e não têm meios de pagar. Não como hoje as pessoas fazem, contraem dívidas, não querem pagar e alegam que podem usar zakat para este fim. Não, nós não conseguimos enganar a nós próprios, irmãos. Não conseguimos enganar, ninguém engana a si próprio. Então, Allah deixou claro um caminho para a resolução de um certo problema, não fazer planos para fintar Allah. Você não vai fintar Allah. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. Pensam que enganam Allah e os crentes, eles não enganam senão a eles próprios. Portanto, alguém de boa fé fez algum empréstimo, teve um prejuízo total, não tem como pagar, não tem como pagar. Então, este indivíduo pode receber zakat para liquidar as suas dívidas. Fi sabilillah, pessoas ou na causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto aqui, alguns ulamás explicam, ou comentadores, falam daqueles combatentes muçulmanos, não é, que precisam, têm alguma necessidade pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala, eles podem ser receptores do zakat. Alguns ainda saem de fi sabilillah pela causa de Allah. Por exemplo, alguns são apologistas pela causa de Allah. Por exemplo, construção de hospitais, escolas. Portanto, alguns optam por isso, enquanto que Imam Abu Hanifa diz que uma das condições é o tamlik, posse. A pessoa tem que ter posse do zakat para o zakat tornar-se válido. Portanto, Imam Abu Hanifa não permite a aplicação do fundo de zakat nessas categorias, enquanto que Imam Shafi e outros aceitam excepcionalmente, em particular por questões de necessidade. O Ibn Sabil, que é um viajante necessitado. Viajante necessitado pode até ser um indivíduo rico. É rico na sua terra, mas ele viajou, perdeu tudo, foi roubado, não tem meios. Portanto, este é elegível para receber o zakat e poder voltar para a sua terra. Alguns dizem que, por ele ter posses na terra, pode levar como se fosse um empréstimo e depois devolver, mas são algumas nuances que nós encontramos quanto à questão de receptor de zakat. É verdade que em cada uma dessas categorias, vários aspectos são abrangidos, mas não temos como entrarmos nesses pormenores todos por questão de tempo. Algumas questões são levantadas aqui. Nós falamos ontem, por exemplo, que quando que o zakat torna-se obrigatório, nós falamos que é haulanul haul, não é? A pessoa terá que ter o nisab no período de 1 ano. E nós dissemos claramente que neste período não quer dizer que a cada bem que você adquire tem que estar na tua posse 1 ano. É a partir da data do nisab. A partir da data do nisab, independentemente do valor que você tenha ganho um dia antes do teu pagamento do zakat, aquele valor entra no valor total e você tem que pagar o zakat. Essa é a questão frequente que as pessoas questionam. Mas o que eu ganhei mês passado tem que abranger no zakat? Não passou 1 ano. Sim, tem que abranger no zakat. Não é sobre o bem que você vai adquirindo, mas sim a partir do dia de nisab, que você tem nisab, até completar 1 ano, independentemente do que for a acontecer. Alguns bens, há pessoas que confundem. O zakat não incide sobre bens de uso, bens usados como ferramenta de trabalho. O zakat não incide sobre esses bens. Bens de uso, há uma exceção, por exemplo, joias, são bens de uso. Mas estamos a falar de bens que são ferramentas de trabalho. Usa-se esses bens para trabalho ou do uso pessoal. No uso pessoal tem uma exceção, já falo agora. O uso pessoal tem uma exceção, por exemplo, joias. São bens, é do uso pessoal. Imam Abu Hanifa diz, há zakat.
nessas joias, enquanto que Imam Shafi'i diz que não há zakat nessas joias, que é do uso pessoal. Mas, se forem joias que o propósito é guardar para investir a posterior, nisso também há zakat. Portanto, bens usados como ferramenta de trabalho, não há zakat sobre isso. Você tem 20 armazéns, tem 500 caminhões, tem 10 aviões Boeing A320, A380, mas tudo isso é comercial, é ferramenta que você tem para o teu comércio. Nesses bens, o zakat não incide sobre esses bens. O zakat incide sobre o rendimento desses bens. Portanto, o teu caminhão não é avaliado para zakat, a tua casa, que custa $1 milhão, não é avaliado por zakat, mas se essa casa for para comércio, fins comerciais, esses bens todos forem para fins comerciais, o zakat incide sobre isso. Você tem um parque de viatura, este parque de viatura é para fins comerciais, o zakat incide sobre essas viaturas todas. Mas se você tem um parque de viaturas para o teu uso pessoal, não há zakat sobre essas viaturas todas. Portanto, por aí em diante, para o uso como ferramenta de trabalho, não há zakat sobre ele, mas se for para fins comerciais, portanto, há zakat. O mesmo aplica-se na sua mercadoria, há zakat sobre a mercadoria. Quando tu fizeres as contas, é sobre o valor todo que você tiver, seja dinheiro, seja mercadoria, tudo isso abrange para o pagamento do zakat e não simplesmente o valor monetário e excepcionando a mercadoria. Até incide sobre o valor que está na tua carteira. Você faz conta, só vê o extrato bancário, você esquece que na carteira tem dinheiro, você esquece que no cofre de casa tem dinheiro, você esquece que alguém tem dinheiro a pagar dívidas. Portanto, nisso tudo incide o zakat. Mas aqueles bens, aquele valor que está na posse de outrem e que você espera receber com maior, num tempo curto, num prazo curto, então você pode pagar o zakat sobre este valor, mas aquele valor que você não tem esperança de receber, você não paga e vai pagar depois de receber o valor. Como é que vai pagar depois de receber o valor? Você tirou o teu zakat, que são 2,5% do que você tem, você tem mais de 200, 300 mil a receber de alguém, você não pagou. No momento em que ele pagar, você tira 2,5% sobre aquele valor que ele pagou, sobre o qual o zakat também incide. Portanto, essas questões são importantes, nós temos em consideração quanto ao pagamento do zakat. E nós temos que calcular 2,5%. Há pessoas que pagam zakat, nem sequer sabem quanto zakat é obrigatório sobre os seus bens. O zakat tem um propósito de purificar os nossos bens. Portanto, o zakat não vem diminuir bens de ninguém. O zakat, até para além de purificar, aumenta conforme a definição do próprio termo de zakat, an-numu, que é fazer crescer, os bens. Pode-se dar o zakat a um não muçulmano? Não. Não se dá o zakat a um não muçulmano, a não ser que este não muçulmano enquadra-se no mu'allafat qulubuhum. Uma pessoa que está mesmo à porta do Islã. Você sabe, se eu der alguma caridade, este indivíduo, ele vai se tornar muçulmano, portanto, enquadra-se, você pode dar de forma a ter este indivíduo para o Islã. Portanto, ter alguém como muçulmano é o maior ganho que nós podemos ter. Portanto, estas questões são aqui também trazidas. Pode-se dar o zakat a um membro da família? É preferível. Familiares têm mais direito. Quando você dá a um familiar, você tem recompensa de ganhar por ser a tua família, junto ao laço familiar, segundo, por ter pago o teu zakat. Mas nisso, excepciona-se a ascendência e descendência. Significa pais, avós, bisavós, por mais alto que vá, e descendência, filhos, netos, bisnetos e por aí em diante. As colaterais são permitidas pagar o zakat, o que significa é
colaterais, os lados pai, avô, ascendência, filho, neto, descendência, colaterais, tios, primos, irmãos, pode-se dar o zakat, portanto não há nenhum problema quanto a isso. A obrigatoriedade do zakat, obviamente, é para o muçulmano, e nós dissemos aqui a diferença. Imam Abu Hanifa diz não há zakat a se pagar nos bens do menor, enquanto outros 3 imãos são de opinião que se paga o zakat sobre os bens do menor como base. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse: não deixem que o zakat devore os bens dos órfãos. Portanto, quer dizer que há bens que se invista para esses bens crescerem e não ter que ser debitado anualmente com o zakat. Portanto, na base deste hadith, estes imãos dizem que até nos bens do menor também há zakat por se pagar. É permitido transferir zakat de uma localidade para outra localidade. O hadith que nós mencionamos hoje, logo ao começar a nossa aula, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que o zakat é levado dos seus ricos para os seus pobres. Os ricos daquela comunidade para os pobres daquela localidade. Este é o princípio. Mas havendo uma necessidade numa outra localidade, há uma necessidade extrema, portanto pode-se transferir o zakat para estas localidades. O outro aspecto que pode ser trazido aqui é pode-se pagar o zakat antecipadamente. Alguém poderá dizer, mas como é que eu vou pagar antecipadamente? Como é que eu vou saber qual é o montante a pagar o zakat? Pode-se pagar antecipadamente, sim. Quando chegar o momento de calcular o valor do zakat, a pessoa vai debitar o que ele já pagou antecipadamente. Portanto, não há nenhum impedimento quanto a estas questões. Temos a questão de zakat sobre bens que estão na posse do outro. Portanto, nós já dissemos aqui, se for falando concretamente de valores, está na posse de outra pessoa, trouxemos aqui quais são os exemplos. Pagar o zakat em parcelas pode-se também fazer, mas não vais retardar a conclusão do pagamento deste zakat naquele ano. Porque a cada ano você tem uma quantidade de zakat a pagar. Então não vai ter dívida deste ano, ter dívida do outro ano. Você pode pagar em parcelas desde que termine a porção toda do zakat que você tem a pagar naquele ano. Portanto, esta é a recomendação. Portanto, o mesmo aplica-se com a questão jurídica que anteriormente mencionamos, onde a pessoa paga antecipadamente o zakat. É permissível também ele pagar o zakat em parcelas. O zakat pode-se pagar, dar a um muçulmano pecador, não é da responsabilidade de quem está a dar o zakat a piedade de quem está a receber o zakat. Por eu estar a dar a zakat a alguém, eu não tenho direito de cobrar a piedade daquela pessoa. Você tem que fazer salat, por isso eu te dar zakat. Não. O que ele fizer com o que ele recebeu é da responsabilidade dele. Não cabe a mim. É diferente você sabendo que se eu der zakat a este indivíduo, a primeira coisa que ele vai fazer é pagar 300. Vai beber. Então você está a ajudar a ele na desobediência. Sendo necessidade, você, para ajudar da melhor forma, opte em comprar bens necessários para suprir a necessidade dele. Viver um indivíduo que precisa de se alimentar, por aí em diante. Mas se você sabe e tem certeza, uma pessoa, um alcoólatra, que ele vai pegar esse valor e ele vai consumir bebidas alcoólicas, portanto você não pode fazer. Mas uma pessoa normal, que você deu zakat de boa fé e ele depois foi fazer coisas não adequadas, não é a responsabilidade de nenhum daqueles que deu zakat ter que sentir-se mal por ter dado zakat a alguém que fez um mau uso daquele valor. Pode-se, podemos
Sim, estava aqui a querer falar a questão de joias. Fizemos aqui a separação das joias do uso pessoal e joias que têm um propósito comercial, ou você guardou as joias para a posterior vender, porque é uma das formas de você guardar dinheiro. Joias que a posterior você vai vender. Portanto, há diferença nisso. Há pessoas que constantemente questionam isso. Eu tenho joias, mas eu só guardo. É para fazer o quê? Não está a usar essas joias, mas só guarda. Qual é o propósito disso? Mas depois eu posso vender. Então você tem um propósito com aquelas joias que você está a guardar. Portanto, naquilo, se tiver um propósito comercial a posterior, portanto, deverá ser pago o zakat por causa da intenção que você tem para este uso de joias. Como dar o zakat? Abertamente ou secretamente? Obviamente, toda ação que nós fazemos de forma secreta para o agrado de Allah é melhor. Mas se fizer de forma aberta, em que possa incentivar as outras pessoas a fazerem a mesma ação, então é recomendado a fazer. Princípio geral, fazer de forma secreta. Mas se fizermos abertamente, vamos incentivar as outras pessoas, o Sharia diz para nós fazermos assim abertamente. Você, que tem um pensamento negativo sempre, logo vai lhe julgar. Está para mostrar às pessoas. Até que está para mostrar. Mas é um mostrar saudável. É um mostrar positivo. Que você está a julgar. Está a fazer alarde. Não está a fazer alarde. Ele está a seguir um princípio islâmico. Portanto, não podemos ser rápidos a julgar as pessoas. Né? Não podemos ser rápidos a julgar as pessoas. As pessoas veem... Não vou dar esse exemplo, porque vão entender logo a quem eu estaria a me referir, falando do iftar. Você não pode julgar as pessoas. Se a pessoa põe um menu de iftar, eu quero dar isto no iftar, você não pode dizer ele quer mostrar, está a fazer alarde. Assunto do coração é complicado. Por isso que Allah é único. Innahu alimun bidati sudur. Somente Ele é que sabe o que está nos corações da pessoa. Ele está a fazer, quer incentivar as outras pessoas que têm posses. Olha, eu faço assim. Você consegue, faça de forma diferente. Supere. وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. No bem, que haja competição. Você quer fazer melhor? Quer fazer... Essa é a intenção. Não quer fazer melhor para mostrar outro. Que eu tenho e eu faço. Quero mostrar que eu tenho dinheiro. Quero mostrar, ou por outro, quero lhe superar no bem. Então, esta é uma ação nobre que o Sharia nos recomenda. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda-nos o tawfiq. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.